E eu quero tentar te mostrar uma outra perspectiva da importância da família, que eu descobri por meio de observar, de Deus me chamar a atenção, examinando as Escrituras, que Deus se revela através de figuras familiares. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar, para poder explicar essa ligação entre fé e família, depois de destacar um pouco da importância dela. Você pode repetir isso comigo, só para efeito didático? Diga: Deus se revela por meio de figuras familiares. Então vamos lá. Na hora de falar a respeito do amor, Deus apelou para quê? Amor de mãe. Isaías 49:15. Pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama? O Senhor pergunta: ainda que essa viesse esquecer, é raro, mas de vez em quando tem uma ou outra mãe desnaturada. Deus diz: mas ainda que essa viesse esquecer-se, eu não me esqueço de vós. Tenho os vossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o amor de mãe falhar, o meu permanece de pé. Amor de mãe é a última coisa que falha, ou que nós conhecemos. Gente, mãe é uma coisa inexplicável. Eu sempre disse para meus filhos, digo: olha, eu morreria por vocês, eu levaria uma bala por vocês, só não consigo fazer o que a mãe de vocês faz, porque o nível de entrega e doação é muito além da capacidade do homem compreender. Mas na hora de explicar amor, Deus apela para isso. No entanto, na hora de falar com cuidado o peso de provisão, Deus vai mexer na figura do pai. Qual de vocês é o pai que, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se bem que toda vez que cito esse versículo, eu lembro do episódio lá de casa. Domingo era o dia de passar fome, a gente brincava, porque a gente ia cedo para a escola bíblica dominical, era 2 ou 3 ônibus para chegar lá. Depois da escola tinha o culto, meu pai era pastor, atendia todo mundo, a gente era do time que fechava a igreja, depois mais 2 ou 3 ônibus para chegar em casa. O almoço saía tarde, nem todo domingo mamãe tinha preparado a comida antes no sábado. Às vezes a gente chegava, ela ainda ia cozinhar. Então a lembrança que a gente tem de criança é que domingo era o dia da fome. Aí um dia desse nós chegamos, e meu irmão mais velho, como sindicato dos filhos, representante do sindicato dos filhos esfomeados, foi lá interceder por mamãe. Disse: mãe, a senhora ainda vai fazer o almoço, não dá para esperar, nós vamos morrer de fome. Sabe aquele negócio de morrer de fome? Minha mãe diz: abre lá o armário, pega um saco de pão e vão se enchendo de pão enquanto isso. Só que o pão antigamente vendia no saco de papel e não de plástico. Que isso significava que no outro dia aquilo estava duro. E se passasse mais de um dia, nem se fala. Eu lembro que meu irmão abriu o saco, mas quando ele pegou o pão estava tão duro. Eu lembro dele batendo na mesa, que era a mesa de madeira, pá, pá. E ele repetindo o versículo: qual o filho que pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra? Primeira vez que eu contei isso na igreja com a minha mãe presente, ela levantou para se explicar: eu não sabia. Mas Jesus falou isso, e ele afirmou: porque se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará coisas boas àqueles que o pedirem. E nessa hora de falar de cuidado, ele apela para a figura paterna. No entanto, ele também usa a figura tanto do pai como da mãe, embora mais forte nesse caso o pai do que a mãe, na hora de falar de correção. Ele diz: vocês estão sem correção, são bastardos, não são filhos, porque Deus corrige o filho a quem ama. E todos os elementos do relacionamento pai e filho estão lá, nas figuras que Deus usa. Mas ele também apela para a figura do relacionamento romântico entre o homem e a mulher. Cantares é uma alegoria profética do relacionamento entre Cristo e a igreja. E nós podemos ver afirmações como no livro de Efésios: maridos, amem as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos, como a igreja deve sujeição a Cristo. Em toda a Escritura você vai encontrando Deus usando essas figuras da família para determinar ou para revelar-se na dimensão de relacionamento conosco, muito semelhante ao que nós temos na família. Isso não me era novidade, mas um dia Deus me chamou a atenção para uma experiência que eu nunca esqueci. Fiz uma viagem quando eu morava no interior do Paraná para visitar meus sogros no interior de São Paulo. E era uma viagem de 700 quilômetros. Foram 9 horas de carro. Isso assim, porque eu sabia o horário que a pista rendia, dava para andar bem. Tinha todo um treino com meus filhos pequenos para não parar demais, mas mesmo assim, 9 horas. E antes de fazer a viagem já começou a me dar um desespero. Porque minha filhinha caçula, ela estava com 1 ano, ainda estava tranquila,
Mas meu filho Israel já estava com 4 anos. Perdão, isso significa que ele já estava na fase tagarela. E eu sabia que nessa fase tagarela, ele faria muitas vezes aquela mesma pergunta que todo pai, que se não tem filho pequeno, já cansou de ouvir falar. Pai, está chegando? Pai, falta muito? Pai, quanto tempo falta? Eu não sei você, mas por causa dos meus filhos, até hoje eu não consigo assistir o desenho do Shrek. De tanto ver aquele jumento perguntando, quanto tempo falta? Está chegando? E eu estoquei toda a paciência que eu podia, assim, de antemão, para aquela viagem, sabendo como seria. E eu achei que daria conta. Mas com 8 horas, minha paciência acabou. E a viagem durava 9. Só faltava 1 hora e meu filho fez a pergunta. Pai, quanto tempo falta? Eu engoli seco. E eu respirei, fiz cara de paisagem e disse, falta 1 hora, meu filho. E ele abriu um sorriso e falou, obrigado, papai. Quando ele falou, obrigado, papai, eu perdi a paciência. Falei, obrigado por quê, Piá? Aqui chama Piá também, né? Falei, obrigado por quê, Piá? Ele, porque o senhor me disse quanto tempo falta. Eu falei, por acaso você entende de tempo? Você tem relógio? Não. Você sabe quanto é 1 hora? Não. Você sabe marcar 1 hora? Não. Então obrigado por quê? Falei, você fica me perguntando uma coisa que eu tenho que responder. E o pior é que você não entende, ainda finge que entende. E a hora que eu vi, eu tinha soltado os cachorros no menino. Ele está assustado, acuado no banco de trás, na cadeirinha. Dona Kelly, minha esposa, assustada do meu lado. E a hora que eu vi, eu já tinha soltado os cachorros. O pior é que nem me arrependi direito. Porque aquilo gerou um constrangimento, um silêncio. Eu pensava, pelo menos vou ter paz. Sabe quando você fica se justificando? Só que a paz começou a ficar perturbadora. Sabe aquele silêncio que é quase barulhento? E ninguém falava nada. E aquele negócio começou a me incomodar. Eu falei para Deus, talvez eu possa ter errado um pouco. Mas assim, meio arrependido, não inteiro. Porque eu ainda estava gostando por um lado. Mas eu comecei a perceber que a coisa não estava boa. Eu falei, talvez eu tenha errado mais do que eu acho. E talvez eu precise da sua ajuda para arrumar. E aí eu já estava orando por isso. E de repente meu filho rompeu com o silêncio. Resmungou alguma coisa que eu não ouvia direito. Eu pedi para ele repetir. Ele falou, pai, fala sério. Você é inteligente. Eu sei que eu não tenho relógio. Eu sei que eu não sei marcar tempo. Mas se o senhor quiser, o senhor me arruma um jeito de explicar o tempo que não seja pelo relógio. Kelly do meu lado começa a rir. Quero ver sair dessa agora. E o duro que ele começou com você é inteligente, quer dizer que se você não fizer, porque não é. Aí fica ruim pra gente. E eu pensei, orei, falei, Deus, é minha chance, me ajuda, me dá uma ideia. E de repente, pum, me deu uma ideia. Meus filhos, não muito diferentes dos de vocês, tinham a capacidade de assistir centenas de vezes os mesmos desenhos. Gente, eu vou confessar uma coisa. Eu louvo a Deus pelo ministério Crianças Diante do Trono. Mas teve uma época que eu não podia mais ouvir a voz da Ana Paula Valadão em casa. Jesus da glória. E eu lembrei disso. Falei, eu acho que eu sei explicar. Falei, filho, sabe aquele desenho tal? Peguei o que era do momento. Sei, papai. Falei, imagina que você está assistindo o desenho, chega mais ou menos na parte que acontece isso. Quando eu falei, minha esposa olha para mim, tipo, menos, você passou do ponto. Eu, na parte que acontece isso, ela deu um joinha. Sei, papai. Falei, daí até terminar o desenho é o tempo que falta para chegar na casa da sua avó. Quando eu falei isso, pensa num rosto de criança que iluminou. Valeu, pai. Eu sabia que o senhor ia me arrumar um jeito de explicar o tempo, mesmo que não fosse pelo relógio. A hora que eu olho para a dona Kelly, já voltou a me olhar com cara de meu herói. Irmãs, deixa eu pedir uma coisa para vocês, sejam sábios. Vocês não precisam dizer que o marido errou, ele sabe. O jeito de olhar já sabe, não precisa nem falar muito. Mas eu vi que o rostinho da minha mulher mudou com a cara de finalmente consertou a bobagem que você fez. Eu pensei, está todo mundo feliz e eu vou ficar em paz. Deu 10 minutos, ele só mudou o tipo de pergunta. Pai, que parte do desenho está agora? Eu tinha que dirigir com um olho na estrada e outro imaginando o desenho em tempo real para poder responder no que foi assim até o fim. Quando finalmente nós pegamos um acesso secundário, já fazia uns minutos que ele não perguntava, falou, pai, e agora? Eu lembro e falei, ih, filho, tá passando nada, a tela tá preta. Ele, ih, será que quebrou o videocassete? Videocassete na época.
já quebrou o videocassete? Eu falei, acho que não. Ele falou, mas o senhor disse que não está passando nada. Eu falei, não, mas é que agora está subindo umas letrinhas brancas. Gente, quando eu falei isso, pensa na festa do menino. Eba, chegamos! Porque subiu as letrinhas, eram os últimos grãozinhos de areia da ampulheta na cabeça dele caindo. O Espírito Santo me fez lembrar disso. E questionou, você lembra daquele episódio? Eu falei, nunca vou esquecer essa viagem. E diz, você lembra como você precisou entrar na cabecinha, no mundinho do seu filho, usando um universo de ilustração que ele tinha bem limitado. Porque se você fosse discutir o relógio do tempo do jeito que você conhece, ele não conseguiria te acompanhar. Eu falei, lembro muito bem. E nessa hora o Espírito Santo disse, pois é, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, são loucura. Isaías 55, 8 e 9 diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E a lista vai longe, a verdade é que eu e você não conseguimos acompanhar Deus, o raciocínio de Deus, o conhecimento de Deus, nem os exemplos de Deus. Então o que ele precisa? Ele precisa entrar na nossa cabecinha, no nosso mundinho limitado, e se comunicar conosco usando aquilo que a gente conhece. Quem está acompanhando? Deus me disse a diferença entre o que você fez com o seu filho, Ele me falou, e eu com vocês, é que você improvisou. E claramente eu entendi Deus dizendo, eu não improviso. Ele é o Deus presciente, Ele conhece tudo. Ele não faz nada de sopetão. As perguntas você vai fazer daqui a alguns anos, Ele já está esperando. Ele está de prontidão. E naquele momento, Deus me fez entender que a decisão de se revelar por meio de figuras familiares não é um acidente, é um planejamento. Deus escolheu revelar-se através dessas figuras. E isso precisa ser significativo para mim e para você, se nós queremos entender a importância da família. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Esperamos que tenha ajudado de alguma forma. Continue assistindo os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e compartilhem os nossos vídeos. Não perca, sempre nas descrições dos nossos vídeos, tem dicas importantes para quem quer ficar ainda mais motivados para prosperar. Muito obrigado.